Welcome, dear students! Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, agora na nossa unidade 2, né? Outra aula da nossa unidade 2. Hoje nós estamos na aula 13.1. Vamos ver um pouquinho de wish sentences, tá? E aí, hoje, pode jogar aí atrás aí, o diretor, o nosso slide para a gente dar uma olhadinha na nossa aula. Hoje nós vamos ver aí wish sentences, a forma da sentença com wish e o uso de sentenças com wish. Ela é usada para falar do quê? Para falar de desejos, né? De coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, de arrependimentos. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. É bem usado na língua inglesa para as nossas expressões de arrependimento e de coisas que poderiam ter sido, mas não foram, tá? Então, bora lá para a nossa aula. Vamos começar aí. Wish sentences. Então, sabe quando a gente deseja que algo fosse diferente? Então, é isso como eu falei para vocês. Em inglês, nós usamos a wish sentences para expressar exatamente isso, tá? Com elas, nós podemos falar de coisas que gostaríamos que fosse verdade, mas não são, ou seja, coisas que a gente deseja, mas que não são reais. Ou sobre algo do passado que gostaríamos de mudar, né? Quem não quer, né, mudar aí alguma coisa no passado, né? Eu, se eu pudesse mudar várias. Também dá para mostrar aquele desejo de que algo aconteça no futuro, mesmo que seja difícil. A gente sempre tem esses desejos aí de coisas que acontecem, que pode acontecer no futuro, né? Mesmo que seja uma coisa muito difícil, que praticamente impossível, e nós temos sempre um desejo ali, mas lógico, né? Não, às vezes não é tão fácil. Então, o que são as wish sentences? What are wish sentences? São sentenças com wish que são usadas para o quê? Expressar desejos, arrependimento ou situações hipotéticas. Então, elas são usadas para isso, para expressar desejos, arrependimento ou situações hipotéticas, especialmente aquelas que queríamos que fossem que diferentes, tá? Aquelas que queríamos que fossem diferentes, a gente usa muito o wish para isso. Então, vamos observar aqui esses exemplos aqui. Demos aqui um exemplo de desejo, expressa seus desejos e vontades em uma determinada situação. Então, aqui nós temos a frase I wish I were taller. Então, aqui ele está falando o quê? Ele ou ela, né? Eu gostaria de ser mais alto. Porém, né, não sou. Então, eu gostaria de ser mais alta, com certeza. Eu sou uma anãzinha. Então, I wish I were taller. Eu gostaria que eu fosse mais alta, certo? Gostaria de ser mais alta, mas eu não sou. Então, é um desejo de ser mais alta, porém eu não sou mais alta. E aqui nós temos um exemplo de arrependimento. Expressa o desejo de que o passado pudesse ter sido diferente. Essa aqui, com certeza, eu uso bastante. I wish I hadn't wasted so much time. Aqui ele está falando, eu gostaria de não ter perdido tanto tempo. Tá? Eu gostaria de não ter perdido tanto tempo. Eu gostaria também de não ter perdido tanto tempo. Então, as wish sentences são usadas para isso. Então, expressar desejos, arrependimentos ou situações hipotéticas, tá? E aqui nós vimos dois exemplos disso: desejo e arrependimento. Vamos seguindo. Formas e usos comuns, tá? Formas e usos comuns nas wish sentences. Então, nós temos ela no presente, que usamos o wish mais o past simple. São situações hipotéticas já tá falando, né? No presente. Então, expressam desejo sobre o presente. Algo que não é verdade agora, tá? Não é verdade agora, mas poderia ser, né? Expressam desejo sobre o presente. Aqui nós temos um exemplo. I wish I had a dog. Eu gostaria de ter um cachorro, mas eu não tenho. Então, é o quê? É o presente. Eu não tenho agora. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então, no presente, eu não tenho um cachorro, mas eu gostaria de ter. E aqui nós temos I wish you didn't live so far away. Aqui ele está falando o quê?
Eu gostaria que você não morasse tão longe, mas mora. Então, presente na forma negativa, tá? I wish you didn't live so far away. Mas mora. Eu gostaria que você não morasse tão longe, mas você mora, infelizmente. Então, presente, só que na forma negativa, que a pessoa gostaria que uma outra pessoa não morasse, né, tão longe. Porém, mora, estamos falando o quê? Do presente, tá, pessoal? Então, são situações no presente. Então, usamos o past simple mesmo se estivermos falando do presente, tá? Pode ver aqui que nós usamos o were ou e é usado com todos os sujeitos no contexto do wish, tá? Então, nós usamos o were com todos, por mais que tenha o was, tá? Nas regras lá dizem que é was com alguns sujeitos, né? Porém, aqui nas wish sentences, nós usamos were com todos, mesmo que seja I, tá? Geralmente nós usamos o I com was, mas aqui na wish sentence nós vamos usar were mesmo, tá? Certo? Então, I wish I had a dog, I wish you didn't live so far. E aqui tá falando o quê? Que mesmo se estivermos falando do presente, were é usado com todos os sujeitos no contexto de wish. Were, ele é o verbo to be no passado. Então, mesmo que estemos falando no presente, nós vamos usar o were também, certo? Então, aqui ele mostra arrependimento ou frustração com a situação atual. A situação atual. Gostaria de ter um cachorro, mas não tenho. Gostaria de que você não morasse tão longe, mas você mora. Então, são frustrações com situações atuais, certo? Vamos aqui ver o past. Past, que é no passado, o wish mais past perfect, tá? É o wish mais past perfect. Aqui nós usamos aqui wish mais past simple e agora nós vamos usar o wish mais past perfect, ok? Então, ela expressa uma situação hipotética, tá? No passado, com arrependimento, certo? Então, algo que aconteceu e você queria que fosse diferente. Então, coisas que já aconteceram na nossa vida que nós gostaríamos que tivesse sido diferente. Eu tenho várias situações, eu tenho certeza que vocês têm várias situações também de coisas que aconteceram no passado, mas que a gente gostaria que fosse diferente. Então, aqui nós temos um exemplo. She wishes she had studied medicine, mas não estudou. Passado. Então, ela tá falando aqui. Ela gostaria de ter estudado medicina, tá? Ela gostaria de ter estudado medicina, mas não estudou. Então, tá falando o quê? Do passado, porque ela gostaria de ter estudado, tá? Mas ela não estudou. Então, passado. Estamos falando de uma situação do passado. E aqui nós temos they wish they hadn't eaten so much chocolate. Eles gostariam de não ter comido tanto chocolate, mas comeram. Então, passado, que é na forma negativa aqui, ó. They wish they hadn't eaten so much chocolate. Mas comeram. Então, eles gostariam de não ter comido tanto chocolate, porém, eles comeram. Então, estamos falando do passado em uma forma negativa aqui, certo? Então, aqui o falante, ele não pode mais mudar o que aconteceu, ele só lamenta. Tá? A gente lamenta muito mesmo coisas que acontecem na nossa vida. Algumas vezes a gente lamenta. Não é bom lamentar, mas a gente lamenta. Tá? Então, é para isso que nós usamos aqui o wish mais past perfect. Tá? Só para o quê? Lamentar coisas que aconteceram no passado e não tem como mudar mais. Então, a gente só lamenta mesmo. Lamentações aí. E aqui nós vamos ver o future. Tá? O futuro, wish, mas would, tá? Nós usamos o wish e would para expressar futuro. Então, podemos usar o wish e would para falar sobre desejos pouco realistas, tá? Desejos que são pouco realistas ou fora do controle do falante. Então, ele pode expressar uma frustração, pode expressar um desejo de mudança de comportamento ou mesmo uma reclamação. Aqui nós temos um exemplo. I wish it would stop raining. Eu gostaria que parasse de chover. Então, aqui está falando o quê?
Sobre o futuro, né? Eu gostaria que parasse de chover, tá? Mas ainda está chovendo. Eu quero que no futuro pare de chover ali, daqui a algumas horas, alguns minutos, pare de chover, então já está falando do futuro. E aqui nós temos she wishes he would listen to her. Então, aqui, ela gostaria que ele a ouvisse, tá? Então, ela quer que alguém mude algo. Então, ela gostaria que ele a ouvisse, tá? Desse ouvidos a ela. Então, mas ele não dá. Então, o que ela quer? Ela quer que ele mude o quê? O comportamento, quer que alguém mude algo. Então, aqui no caso, que ela quer que ele mude o quê? O comportamento dele, né? Que ele dê ouvidos a ela. Então, é disso que ela está falando aqui. E aqui nós temos I wish you wouldn't talk so loudly. I wish you would talk so loudly. Aqui é uma reclamação, que tá falando aqui, ó, eu gostaria que você não falasse tão alto, tá? Não fale tão alto, eu gostaria que você não falasse tão alto. Então aqui é o quê? Uma reclamação sobre o quê? Sobre um comportamento, tá? Aqui tá falando sobre o futuro. Aqui nós falamos sobre que alguém mude algo, tá? Quando a gente quer que alguém mude algo. E aqui nós estamos fazendo uma reclamação sobre o quê? Sobre o comportamento de alguém. Então, demonstra uma frustração ou desejo, tá? Uma frustração ou desejo por algo que depende do quê? Dos outros, não depende de nós. Depende dos outros ou de fatores externos, como a chuva, por exemplo, tá? Não depende dos outros, ela depende de um fator externo, né? Do clima. Então, aqui nós temos um desejo que depende de outra pessoa e aqui também, tá? Então, são desejos que dependem dos outros ou de fatores externos, certo? Então, não depende da gente, não depende de você mudar nada. Então, é para isso que usamos o future com as wish sentences, tá? Para falar sobre o futuro, para falar que alguém, que você quer que alguém mude algo, ou para reclamar de um comportamento, tá? E aqui nós temos o quê? Por que não usar o will para falar de desejo no futuro? Porque geralmente a gente usa o quê? A gente usa o will para falar de futuro, né? I will, eu vou, né? She will, ela vai. Então a gente usa o will, nós aprendemos assim, né? Que para falar de futuro usamos o will. Porém, aqui na wish sentences nós usamos o verbo would. Por quê? Porque ele indica mudança ou ação futura, por isso que ele é usado com wish, mas com incerteza. Então ele é usado para isso, tá? É exatamente sobre o que a wish sentence fala, né? Então ele indica mudança ou ação futura, mas com o quê? Com incerteza. Então ele é usado para falar de ações que podem ou não acontecer, tá? No futuro, mostra que a indecisão está nas mãos de outra pessoa ou situação que nós não temos controle, e mantém a ideia de quê? De distância e incerteza. Também ele expressa um modo educado, tá? Mais polido ou hipotético de expressar o quê? Uma frustração ou esperança. Já o will, não, o will ele é muito direto, tá? Você está falando diretamente do futuro, ele mostra o quê? Ele mostra a certeza e decisão. Quando eu falo assim, I will go to home now. Eu vou para casa. I will go to home. Eu vou para casa, tá? Então, eu estou demonstrando aí uma certeza de que eu estou indo. Então, é uma decisão que eu tomei, tá? I will study more. Eu vou estudar mais. É uma decisão, é uma certeza de que eu tomei uma decisão de que eu vou estudar mais. Então, é isso que o will ele é, por isso que ele é mais direto e por isso que nós usamos o would. Então, desejos com wish são normalmente sobre o quê? Coisas que não estão acontecendo e provavelmente não vão acontecer. Então, por isso nós usamos o would junto, tá? E não o will. Agora nós vamos ver aqui if only em wish sentences. Então, o wish ele pode ser trocado aqui pelo if only também, tá? Em vez de usar o wish, nós podemos usar o if only. Quando queremos expressar o quê?
mais intensidade aos sentimentos de arrependimento, coisas que queríamos que fossem diferentes. Então, assim, quando você quer expressar mais arrependimento, mais intensidade ali, aquela coisa mais dramática do arrependimento, de coisas que queríamos que fosse diferente. Então, aqui nós temos uma frase aqui. If only I had studied harder when I was in college. Então, ele tá arrependimento mais intenso aqui, tá? Se eu tivesse estudado mais, né? Quando eu estava na faculdade, se eu tivesse estudado mais, quando eu estava lá na faculdade, então eu teria um emprego melhor, eu poderia ter feito algo melhor na minha vida. Então, ele está expressando um arrependimento mais intenso aqui. E aqui nós temos I wish I had studied hard when I was in college. Eu gostaria de ter estudado mais quando eu estava na faculdade. Aqui é um arrependimento, tá? A gente tá vendo aí? Eu gostaria de ter estudado mais quando eu estava na faculdade. Arrependimento. Agora aqui, if only I had studied harder when I was in college. Se eu tivesse, né? Se pelo menos eu tivesse estudado mais quando eu estava na faculdade, tá vendo? Então é um arrependimento mais intenso do que quando a gente usa o wish, certo? Então, galera, vamos ver aqui um exercíciozinho. Vamos ver o exercício por quê? Porque o wish sentence é basicamente só isso mesmo, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui para você fazer aqui usar o wish sentence, tá? Então, você pode usar a wish sentence no presente, no passado e no futuro, como já vimos, e você pode usar no lugar de wish, pode usar if only quando você quiser expressar coisas mais intensas, tá? Um arrependimento com mais intensidade, certo? Então, bora lá fazer o nosso Let's Practice para você ver como é que funciona isso aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Complete as frases com a forma correta do verbo entre parênteses, usando wish para desejos irreais sobre o presente, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre o presente. Sobre o presente, nós usamos o wish mais past simple, certo? Como eu coloquei lá no slide lá do passado aqui, ó. No presente, quer dizer, então é wish mais past simple. Então é assim que a gente vai fazer essa, tá, pessoal? Vamos lá, então. Wish mais past simple. I wish I. Aí nós temos o verbo aqui, have. Como é que fica o have aqui no past simple para o sujeito I? Nós vamos ter o had, né? Então, I wish I had more free time to study English. Eu gostaria de ter mais tempo livre para estudar inglês. Na letra B, she wishes, she, aí nós temos aqui o be, que nós temos que ver como é que ele fica no past simple. Então, aqui nós temos o verbo to be, né? O verbo to be, nós vamos usar sempre o qual? Com as wish sentences, were, como a gente já viu, né? Nós não vamos usar o was, a gente usa o were para todos. Então, she wishes she were taller. Então, ela gostaria de ser mais alta. No meu caso, né, eu gostaria de ser mais alta. Então, she wishes she were taller. E aqui na letra C, we wish we, temos aqui live, closer to the school. Live, no simple past, vai ficar lived. We wish we lived closer to the school. Nós gostaríamos de morar mais perto da escola, certo? E aqui na letra D, he wishes he, aí nós temos aqui o verbo know. Know, no past simple, ele é um verbo irregular, né? Então só tem um jeito que é knew. He wishes he knew how to speak French. Ele gostaria de saber como falar francês. E a letra E,
they wish they, temos o verbo can, travel more often. Então, o can, no past simple, ele vira could. Então, they wish they could travel more often. Eles gostariam de poder viajar mais, tá? Poder viajar mais frequentemente, com mais frequência, certo? Então, essa aí é a nossa número 1, que é o wish no presente, que nós usamos o quê? O wish mais o past simple. Então, todos os verbos, eles têm que estar no past simple, certo? Aqui na número 2, reescreva as frases abaixo usando o wish para expressar arrependimento ou frustração com o passado. Então, aqui nós vamos usar frustração, arrependimento ou frustração com o quê? Com o passado. Então, vai ser wish mais past perfect, tá? Que nós vamos usar. Então, vai ser wish plus past perfect. Então, aí nós temos a letra A. I didn't study for the test. Eu não estudei para o teste. Com a wish sentences, vai ficar como? Você vai pegar aqui I wish, né, que é a nossa estrutura. I wish I had. Por quê? Porque eu gostaria do quê? De ter estudado mais. Então, I wish I had studied for the test. Stud vai virar studied, tá? Que é o nosso verbo no past perfect. Nós usamos o had e studied, que é o verbo no past perfect. E repete o resto, né? For the test. Certo? Então, I wish I had studied for the test. Certo? Eu gostaria de ter estudado mais para o teste, para a prova. Eu vou apagar aqui porque tem uma resposta aqui automática. Fiz essa daqui só para vocês verem como que fica quando a gente vai... Nossa, o que eu fiz? Nem sabia que dava para fazer isso. Quando a gente vai fazer aqui reescrever a frase usando a wish sentences. Então, I wish I had studied for the test. I had studied. Então, wish mais o past perfect. E letra B, she didn't wake up early. Ela não acorda cedo, tá? Então, ela não acorda cedo. E aí vai ficar, she wishes she had woken up early. She wishes she had woken up early. Então, ela não acordou cedo, vai ficar, ela gostaria de ter acordado mais cedo, certo? Então, é um desejo, ela gostaria, um arrependimento, né? Ela gostaria de ter acordado mais cedo, mas ela não acordou. Letra C, we didn't go to the party. Nós não fomos para a festa, mas a gente queria ter ido, né? Não se arrependeu. Então, we wish we had gone to the party. Nós gostaríamos de ter ido à festa, tá? Mas não fomos, tá? Nós não fomos, mas gostaríamos de ter ido. He forgot to call his friend. Ele esqueceu de ligar para sua amiga ou amigo. E aí, ele esqueceu, mas ele gostaria de ter lembrado. Então, he wishes he had called his friend. Ele gostaria de ter ligado para o seu amigo ou amiga. Mas ele o quê? Ele esqueceu, né? Ele se arrependeu. Ele esqueceu de ligar. Letra E. They didn't save money. Eles não guardaram dinheiro, mas gostariam de ter guardado. A professora também gostaria, mas não guardou. Então, they wish they had saved money. Eles gostariam de ter guardado dinheiro. Mas, como a professora, não guardaram, né? A professora também gostaria de ter guardado dinheiro, mas não guardou. Na número 3, ia falar na letra 3. Na número 3, complete as frases abaixo usando wish mais o would, ou seja, futuro, né? Aqui nós temos o futuro, certo?
E os verbos entre parênteses, tá? Igual aquela primeira, nossos verbos vão estar aqui. Nós vamos usar wish mais would. I wish you. I would stop making so much noise. Eu gostaria que você parasse de fazer tanto barulho. She wishes her brother help her more often. Então, she wishes her brother would help her more often. Ela gostaria que seu irmão ajudasse ela com mais frequência, a ajudasse com mais frequência. We wish it rain less during the weekend. Então, we wish it would rain. Nós gostaríamos que chovesse menos durante o final de semana, tá? Então, nós gostaríamos que chovesse menos durante o final de semana. He wishes his friend be more punctual. Então, he wishes his friends would be more punctual. Ele gostaria que seus amigos fossem mais pontuais, tá? E a letra E, they wish the teacher explain the lesson again. Então, they wish the teacher would explain the lesson again. Então, vai ficar they wish the teacher would explain the lesson again. Eles gostariam que a professora explicasse a tarefa, a atividade de novo. Então, vejam aqui uma coisa aqui no futuro. Quando a gente está falando de wish no futuro, pode ver que a estrutura da frase, o verbo, ele não vai mudar, tá, pessoal? O verbo, tá vendo como ele está aqui entre parênteses? Tá vendo como ele está na frase? Então, ele não muda. E você vai usar, então, a estrutura vai ser wish, seu sujeito, né? Sujeito, wish. Aí o sujeito de novo, tá? E would mais o verbo, tá? O verbo do jeito que tá. Então, você vai colocar would e o verbo. Aqui na terceira pessoa, você pode ver que o wish, ele vira o quê? Wishes, certo, pessoal? Então, temos essa regrinha aqui, que quando está na terceira pessoa do singular, nós usamos o wish, ele vira wishes, tá? Porque lembra daquela regra? Aqui a gente usa aquela regra, quando acaba com SH, nós acrescentamos o ES no final. Quando for para he, she ou it, certo? Ah, professora, mas aqui tem it e a senhora não usou, mas é porque o it, ele não está começando a frase, ele está depois, tá? Está depois de wish, porque o sujeito aqui é nós, então é we wish mesmo, tá? Então, por isso que é wishes quando tem he, she ou it, certo? Então, não esqueçam disso. E é isso, pessoal. Aqui, nossa aula bem simplesinha de wish sentences, não é difícil. É a questão de treino mesmo, a wish sentences. É um conteúdo bem simples, bem fácil de aprender. Se você treinar bastante, né, praticar bastante, até na fala você consegue aprender várias frases aí de arrependimento, tá? De coisas que você gostaria de que fosse diferente, para reclamar. Então, é para isso que servem os wish sentences. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!